Este é o último vídeo da série de 3, onde estamos falando dos conceitos básicos dos sistemas de navegação por GPS. Nos vídeos anteriores, nós explicamos como funciona um sistema de GPS e por que um sistema comum pode ter um erro de até uns 10 metros. Se você ainda não assistiu os 2 vídeos anteriores, eu recomendo que você assista antes de assistir este, para ficar mais fácil entender as opções para corrigir o erro e aumentar a precisão. Basicamente, para nós brasileiros, existem 2 opções para corrigir o erro de GPS e aumentar a sua precisão. A primeira delas é através de uma base de referência, também conhecida como RTK, e a segunda é através de um sistema de correção por satélite, como por exemplo o sistema RTX da Trimble. Nos vídeos anteriores, nós vimos que o receptor recebe um sinal de rádio dos satélites que estão em órbita ao redor da Terra. Porém, este sinal sofre diversas interferências durante o trajeto, que resultam em um erro no cálculo do posicionamento. A primeira opção para corrigir o erro é através de uma base de referência chamada RTK. Esta base deve estar instalada próxima ao receptor, para que ambos tenham pelo menos 5 satélites em comum. Uma distância recomendada é abaixo de 15 km. Ao trabalhar com distâncias maiores, a imprecisão do cálculo do posicionamento será maior. Ao configurar esta base, o operador deve inserir uma latitude e longitude real, ou seja, sem erro. Para descobrir qual é essa latitude e longitude com precisão para inserir na configuração da base RTK, são necessários alguns procedimentos que poderão ser abordados em um próximo vídeo. Com a informação do posicionamento preciso, inserido pelo usuário, e o posicionamento impreciso, calculado com base nas informações recebidas com os satélites e com todos os erros que isso envolve, o receptor calcula a diferença do local onde ele realmente está e aonde parece que ele está. Na verdade, esse cálculo é um pouco mais complexo que isso, mas isso também não vem ao caso no momento. Essa informação é transmitida via rádio para o receptor, que com base nessa nova informação recebida, pode calcular o posicionamento com um erro de até uns 2 centímetros de precisão. Uma característica dessa solução é a precisão vertical, necessária para os levantamentos topográficos. Esta é uma solução bastante utilizada há muitos anos, com excelentes resultados e uma boa estabilidade quando usada corretamente. Caso a sua instalação ou operação não tenham sido feitas corretamente, os resultados poderão apresentar problemas de posicionamento, como um deslocamento com relação ao posicionamento correto. Uma observação importante com relação ao sistema RTK é que o sinal da base deve, obviamente, chegar ao receptor. Isso pode ser complicado em regiões com relevo mais acidentado, pois os obstáculos naturais ou artificiais podem interromper essa transmissão. A solução para esses casos é a utilização de uma repetidora, que recebe o sinal da base e retransmite para o receptor. Agora vamos falar da segunda alternativa para se obter precisão em um sistema de navegação, a correção via satélite. Diferente do sistema RTK, onde o receptor deve estar próximo de uma base de referência para obter precisão, os sistemas de correção por satélite, como o RTX da Trimble, por exemplo, possuem diversas bases de referência espalhadas por todo o globo terrestre. Essas bases transmitem as informações via internet para uma central, onde essas informações são processadas. Os cálculos que são feitos dentro dessa central é que são o grande responsável pela precisão desse sistema. Graças a esse cálculo, o sistema de correção RTX é o sistema de correção por satélite com a maior precisão do mercado. Nenhum outro sistema possui performance melhor. A correção, resultado desses cálculos, são enviados para um satélite geoestacionário similar aos usados nas TVs via satélite. Esse satélite retransmite a correção para todos os receptores que estiverem sob o seu alcance. Em aplicações onde o RTX é usado em áreas com boa cobertura de rede celular e que tenham muitas obstruções para receber o sinal via satélite, como prédios, por exemplo, a correção RTX pode ser recebida via internet. Vamos fazer aqui um pequeno comparativo entre RTK e RTX, para que as características de cada um fiquem bem claras. Primeiramente, o RTK oferece uma precisão horizontal de uns 2 centímetros em um raio de até uns 15 km da base, enquanto o RTX, a precisão horizontal fica abaixo dos 3,8 centímetros na maior parte do tempo, independente do local, pois a correção é via satélite.
Em terrenos acidentados com muitos obstáculos, o RTK necessita de uma repetidora para fazer o sinal de correção chegar até o receptor. No caso do RTX, é necessário ter visada com o satélite que transmite a correção. Vale lembrar que existe a opção de receber a correção RTX via internet em áreas com boa cobertura de celular. O RTK é a solução ideal para fazer levantamentos topográficos, pois oferece uma boa precisão vertical. Com o RTK, é necessário fazer um investimento inicial para a infraestrutura das bases e repetidoras e rádios receptores para cada um dos equipamentos que vão receber a correção. Com o RTX, o investimento é diluído em vários anos, pois o pagamento é feito através de assinaturas de anuidades. Caso a base de RTK seja configurada corretamente, o usuário dessa solução sempre terá repetibilidade ano a ano. Com o RTX, essa repetibilidade também é assegurada através de testes em laboratórios e em usinas de cana, que já estão usando essa solução por mais de 3 anos. Então, quando você lê que a precisão do RTX Centerpoint é de 3,8 centímetros em 95% do tempo, isso não significa passada a passada, e sim precisão ao longo de diversos anos. A outra diferença importante é a estabilidade sob os efeitos da cintilação. O RTX se mostrou mais estável que o RTK durante os momentos de cintilação, mas esse é um assunto que será tratado mais a fundo em outro vídeo. Bom, esse foi o último vídeo da série de 3, esperamos que tenha sido proveitoso e que vocês tenham aprendido bastante. Para saber mais, visite o nosso site www.trimblertx.com.br. Lá você encontrará outros vídeos com mais informações sobre o sistema de navegação por satélite de alta precisão. Até a próxima!